Olá, queridos amigos e amigas do IAS. Meu nome é Alexandre Souza e estou aqui para falar com vocês de um tema muito sensível e o que tira o sono de todos os empresários, seja ele prestador de serviço, pequeno e médio empresário, principalmente na hora de tomada de decisão e de organização e negociação com seus fornecedores. O que eu pago primeiro? Invisto agora? Invisto depois? A gente às vezes fica muito inseguro nessa hora. Por isso, é muito importante reforçar uma metodologia conhecida e muito famosa, mas se usada corretamente, vai ajudar e muito a todos vocês nesta hora. Eu estou falando do famoso fluxo de caixa. Vamos entender como funciona? Bem, vamos começar pelo conceito, né? Fluxo de caixa é uma ferramenta contábil e financeira para registro de todas as entradas e saídas, ou seja, receitas e despesas de uma empresa em um período de tempo. Então, nessa ferramenta contempla investimentos, despesas extraordinárias, receitas extraordinárias, também contempla ali empréstimos, ou seja, tudo que sai vai estar registrado ali, tem que ser registrado para que você tenha o controle, e tudo que entra também. Quando você vai fazer o trabalho no seu dia a dia e parte do princípio de fazer o controle para ter melhor gestão do seu negócio, muito importante é que você apure o fluxo de caixa por um período. Algumas pessoas fazem mensal, trimestral, semestral, porém eu parto do princípio que a gestão dessa ferramenta tem que ser diária. Se lá no início, antes de montar o negócio, você não fez o estudo de viabilidade do seu negócio e para fazer a conta do custo e das despesas pré-operacionais e já arregaçou as mangas, essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito para que você possa ter um domínio e no final de tudo saber se a sua empresa está dando lucro. Bem, como que você vai trabalhar e como que vai ser a gestão desse negócio? No primeiro momento, a primeira coisa que você tem que fazer é tudo que é saída, tudo que é despesa, você tem que anotar. Tudo. Desde o cafezinho, uma despesa com uma obra, seja ela qual for, ela tem que estar anotada e prevista dentro do fluxo de caixa. No primeiro momento você vai importar, ou seja, coletar as informações para registrar na ferramenta. A gente vai usar os modelos dentro do Excel, que é muito mais fácil, para que você possa trabalhar e se familiarizar com essa ferramenta. Então você vai começar a registrar tudo. Todas as saídas. Se for um comércio ou ser uma empresa de serviço, provavelmente tenha receitas diárias. E se tiver receita diária, também tem que ser registrada. Então, na prática, passa o dia. Se você não tiver um sistema na tua empresa que vai te ajudar a fazer isso, você anota todas as suas receitas na ferramenta. No final do dia, você vai saber quanto que você faturou. O que é importante já você entender na questão do faturamento? Se o seu faturamento for à vista, ou seja, for receita de dinheiro, você tem um recurso de caixa que está sobrando dinheiro naquele dia. Porque pode ser que você não tenha uma despesa naquele dia. A gente chama isso de caixa superavitário. Mas você pode também ter um caixa devedor. É aquele faturamento que você tem, que você não tem dinheiro na hora, você vendeu a prazo. Então, quando você coloca isso dentro do fluxo de caixa, você consegue saber se você tem uma entrada, ou seja, se o seu faturamento ele é suficiente para pagar as suas despesas de curto prazo, ou se você vai ter que no futuro usar outros mecanismos de trazer essa receita para o momento presente para fazer frente ao seu desembolso. Feito isso, a segunda coisa que você vai ter que fazer é estabelecer um plano de metas. Você tem que ter uma meta dentro do seu negócio, seja ela qual for. A meta pode ser aumento de faturamento, a meta pode ser aumento de receita de resultado, a meta pode ser ganhar a escala no sentido de absorver mais clientes. Seja ela qual for a sua meta, ela também tem que ser prevista no fluxo de caixa. Por quê? Porque se você pensa em aumentar cliente, você vai aumentar e investir a prospecção. Dependendo do seu negócio, você vai ter que gastar ou mais telefone, ou vai utilizar as mídias sociais, ou você vai ter que visitar o famoso PAP, o porta a porta. E aí gerará despesa para esse tipo de investimento. Isso também tem que estar previsto no fluxo de caixa. Por isso, é importante você registrar todas as ferramentas, registrar todas as informações. E sabendo que você colocou todas as informações e registrou todos os seus gastos, enumere por data. Isso é básico, você vai enumerar por data
para que você saiba que você tem aquele compromisso naquele dia e você vai olhar para o outro lado para saber se você tem um dinheiro para pagar, se você tem a receita para pagar. Quando você se depara nessas situações, você vai começar, depois que você registrar tudo, você vai começar a gestionar a ferramenta fluxo de caixa. Muitas das vezes você vai se deparar numa situação em que você tem vencimentos naquele dia. Exemplo, normalmente de 1 até o dia 5 tem gasto com aluguel, caso seja o seu, gasto com funcionários, alguns impostos são recolhidos nessa data. Então o que vai acontecer? Você vai olhar se você tem receita para pagar aquela despesa. Se você não anotar e não tiver no fluxo de caixa, você não conseguirá fazer isso. Você vai funcionar isso de cabeça. E a mente vai falhar nessa hora, principalmente na hora de você fazer essa conciliação de informação. Tendo isso na mão, você poderá negociar melhor com o seu fornecedor. Por exemplo, uma data de vencimento diferente, um prazo diferente, e caso o seu fornecedor seja um fornecedor muito grande, que muitas das vezes pode te gerar uma inflexibilidade na negociação, você poderá ou procurar um outro fornecedor, ou até mesmo negociar a compra com data diferente, de modo que aquela fatura, que aquela despesa caia numa data que não cruze, que não vença no mesmo período da outra. Isso é importante no seu negócio, porque quando passar um mês, 2 meses e 3 meses, que você conseguir consolidar um fluxo de tempo de informação, você começará a gestionar a ferramenta. E aí começará a acontecer aquela seguinte coisa. Você irá perceber que talvez no seu negócio, naquele período, você tenha um problema de sazonalidade. O que vem a ser isso? Eu vendo sorvete, no verão você vende mais sorvete do que no inverno. Será que o momento do investimento deveria ser naquele momento? Será que você não poderia esperar um pouco mais? Talvez você tenha que fazer uma obra, comprar um equipamento muito importante, e pode ser que você vai ter que tentar esperar um pouco mais. Pode ser que você procure outras ferramentas, outras fontes de financiamento que não seja o seu caixa. E aí tem capitais de terceiro, como bancos e talvez um outro sócio, ou até mesmo os próprios sócios, caso seja o seu negócio, que venha integrar mais dinheiro. Mas como nós estamos falando para todos vocês que são prestadores de serviço, pequenas e microempresas, é muito difícil no momento os sócios disponibilizarem de recursos se não foi feito um planejamento anterior. Então, cada vez mais vocês terão que investir tempo no negócio. Não só na aquisição de novos clientes, porque muitas das vezes aumentar faturamento também requer aumentar a despesa. E se não tiver prevista no teu orçamento de fluxo de caixa, ou seja, se você não fez uma análise no período para perceber que naquele momento seja o momento adequado para você fazer aquele tipo de movimento, você poderá fazê-lo e no final terá um pouco de dificuldade. E aí você começa a desviar o foco, que é o atendimento ao cliente, de buscar novas soluções para melhorar seu relacionamento com o seu cliente. Você começar a investir tempo para poder gestionar a despesa, procurar uma fonte de recurso, pagar, renegociar com o fornecedor. Então, é muito importante que você entenda que se você não anotar tudo, se você não relacionar todas as suas despesas, não vale a pena. Você vai perder seu tempo tentando fazer um fluxo de caixa que não vai funcionar. E não dá para você enganar você mesmo, porque é assim que funciona o mundo dos negócios. E é importante que você faça isso com o seguinte conceito: separar a pessoa física da pessoa jurídica, que é uma das coisas que acontece muito nas empresas, principalmente nas menores empresas, onde o empreendedor acaba misturando caixa. Eu sou a empresa e acabo misturando a minha despesa pessoal com a minha empresa. E aí é importante que a gente separe, por mais que eu seja a empresa, eu tenho que entender que as fontes de financiamento e as fontes de vendas são diferentes. E aí você tem que, se for o caso e se puder, fazer uma retirada de um prolabore ou apurar o lucro. E se tiver lucro, você poderá fazer essa retirada para suas despesas pessoais. Mas nunca misture as coisas. Você vai ter uma dificuldade lá na frente de poder organizar isso. Bem, muito obrigado. Espero ter ajudado a vocês nesse momento. A IASH disponibilizará mais informações para vocês ao longo do tempo. E grande abraço!